nessa noite. Que as tuas bênçãos sem fim, ó Deus, teu amor sem fim, a tua misericórdia esteja sobre essa casa, Senhor. Os seus pais e os filhos dela. E tanto, ó Deus, os braços, ó Deus, os ramos que essa árvore, ó Deus, terá em São José dos Campos e nas nações. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que tudo seja para a tua glória, como o teu filho já diz. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e é o caminho entre esses dois pontos. Tu és o nosso caminho, Deus. Nós andamos através de Ti, nos movemos, em Ti nos movemos e existimos, Pai. Que os Teus anjos, Deus, estejam aqui em nome do Senhor Jesus. Envia anjos, Deus, ministradores a esse lugar, em nome de Jesus. Enche esse lugar, Deus. Cria, Senhor, em nós e aqui nesse lugar uma atmosfera de entendimento, de receber pelo Espírito, não pela mente, ó Deus, não pelo cérebro, Senhor, não pela ajuda dos nossos 5 sentidos humanos, mas pelo nosso entendimento, discernimento no Espírito. Em nome do Senhor Jesus, que tudo seja gravado no Espírito, ó Deus, que novos caminhos, ó Deus, sejam abertos hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos, muito obrigado. Eu realmente não me lembrava disso, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus por Ele. E vemos, né? Graças a Ele sempre, graças a Ele vemos o resultado dessas coisas, né, irmão? E aí já fica para nós, né? Um apontamento. Já dizia em 2 Crônicas 20:20, né? Creia em Deus e você estará seguro nos seus profetas e prosperareis. Amém? Glória a Deus. Abraão, irmão, antes de ele chegar em Canaã, que era o lugar onde Deus mandou ele parou num lugar chamado Padã Arã. E a Bíblia diz que ele prosperou muito, irmão. Ele ficou muito rico naquele lugar. Amém? Mas não era ali o lugar que Deus tinha para ele. Antes de Jesus chamar Pedro, Tiago e João, Jesus encontrou com esse pessoal. O pessoal estava meio triste, por quê? Passaram a madrugada inteira no mar da Galileia e não pegaram nada. Eles eram pescadores experientes. A Bíblia diz que lá pelas 6 horas da manhã estava voltando no barco, não tinha um peixe. E Jesus estava bem assim, ó, na beira da praia. Falou: o que aconteceu aí, pessoal? Passamos a noite inteira aqui, não pegamos nenhum peixe. Aí Jesus falou: então beleza, vamos voltar comigo. Irmãos, aqueles homens eram homens cheios de experiência. Eles nasceram na beira daquele mar ali, daquele grande lago, né, o mar da Galileia. Eles conheciam palmo a palmo aquele negócio. Eles eram pescadores, era a profissão deles. Aí chega um cara que era carpinteiro e fala o seguinte: vamos voltar comigo para pescar. Você está cansado, a sua experiência de vida diz que não vai dar. E é dali que brota, irmão, a fé. Porque Pedro falou assim, ó: nós já fizemos isso a noite inteira e não deu certo, mas porque você falou, escuta isso aqui, irmão, porque você falou, nós vamos voltar. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. É preciso você, sabe, se libertar do que foi dito, para prestar atenção em quem falou. Amém. É preciso você se libertar daquilo que está sendo dito e prestar atenção em quem falou. Porque como foi para eles, não fez sentido algum. Cara, é a minha experiência, isso aqui é a minha área. Não deu certo a noite inteira. Eu já estou cansado. Bora voltar lá pescar. Porque pela sua palavra, nós vamos voltar. Jesus chegou, ó, joga a rede aqui, ó. E você sabe o resto da história, né, irmãos? Eles não conseguiam trazer para o barco a quantidade de peixe. Teve que vir outros barcos para ajudar. Aí eles chegam na praia, né, irmão? Que bênção. Pedro, Tiago e João nunca foram tão ricos, irmão. A Bíblia diz, tem um título lá, na pesca maravilhosa, não foi assim? Eles nunca foram tão ricos. Aí Jesus fala assim: e aí, pessoal, tá gostoso? Tá próspero aí? Tá. Então, agora deixa suas redes, abandona tudo e me segue. Quando você começa a ganhar um monte de coisa, não é prosperidade, é a hora da prova, de provar a sua fé, de provar quem nós somos. Abraão não era um miserável que estava saindo para a riqueza, era um rico que estava indo para um lugar que ele não conhecia.
E Pedro, Tiago e João nunca foram tão ricos na pesca. E a Bíblia diz que imediatamente eles deixaram as suas redes, nunca mais voltaram a ser pescador, irmão. Só o Pedro lá na frente quis dar um de doido. Então você está entendendo isso aqui? Amém? Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Um texto lindo, João 14, versículo 6. Amém? João 14, 6. Irmão, Deus vai fazer coisa aqui, hein? Amém. Hoje é um culto de libertação. Então pensa que culto de libertação é aquela doideira, né? Escuta aí o que vai acontecer. Hoje é um culto de libertação. É um culto de quebra de maldição. Um culto de quebra que você tiver, irmão, trouxe hoje. Já é bom que você trouxe, que hoje já vai cair por terra. Amém? Você crê nisso aí? E a cereja do bolo vai ser aquela ceia, porque você vai tomar essa ceia hoje como você nunca tomou na sua vida. Você crê nisso daí? Então vamos lá, João 14, versículo 6. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser. O pastor Kleber estava falando agora há pouco. Jesus, a gente começa em Jesus e termina em Jesus, e é verdade. Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Mas ele é muito mais além disso. Ele é o caminho que liga os dois pontos. Por isso que Jesus falou que ele é o caminho, porque ele está no começo de tudo, ele está no fim de tudo. Mas para ligar esse ponto naquele, é ele também. E irmãos, eu sou uma pessoa muito assim, eu fico fazendo pergunta para Jesus. Não sei se você faz isso, mas eu quero te dar um conselho em nome de Jesus. Faça perguntas ao Espírito Santo. Ele quer responder um monte de coisa, mano. Ah, isso aí não está na Bíblia? Claro que está, irmão. Jeremias 33, 3 diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Irmão, no novo pacto, oração não é ficar tentando contar para Deus alguma coisa que Ele não saiba. Deus sabe todas as coisas. Antes que uma palavra chegue na sua boca, o Senhor sabe todas. Antes que os seus dias começassem, todos eles estavam escritos no seu livro, antes que nenhum deles houvesse. Amém? Salmo 139. Deus sabe tudo sobre você, irmão, tudo. Deus sabe tudo sobre a sua vida. Deus sabe tudo sobre essa igreja. Aí você vai orar. Então, Senhor, eu quero te contar umas coisas que estão acontecendo. Irmão, não perca tempo. Isso não é oração. Isso não é, nós estamos no novo pacto. Não tente usar o seu tempo de oração para tentar contar novidades para Deus. Ó, aquieta o seu espírito. Fala: Senhor, estou aqui com o caderninho. Pode falar todos os segredos, os mistérios do Senhor que eu vou ouvir. Amém, irmão? O grande segredo da oração não é você ficar várias horas falando um monte de coisas como se Deus não soubesse. E Deus está assim: nossa, é mesmo? Está acontecendo isso na igreja? Que isso, rapaz? A Mariazinha não veio? Ah, mas você viu, Gabriel, o que ele está falando? Meu Deus, ninguém me avisou. Não, irmão, Deus não é um perdido. Deus sabe todas as coisas. Amém? Ele conhece o oculto, escondido, e com ele mora a luz. Mas você não. E Ele quer revelar para você os mistérios da sua própria vida. Pergunte coisas ao Espírito Santo. Espírito Santo, por que está assim? Por que eu estou assim? Ele vai falar, cara. Amém? E eu fiquei perguntando: Senhor, a gente fala, né? Pregador da igreja, aleluia, pastor, etc., na igreja. E eu ficava falando: Senhor, mas como é que constrói? Como é que eu faço? Como é que faz isso? Que a gente vai falando: irmão, vamos, irmãos, vamos. E vamos para cá, e vamos para cá também, né? Vamos lá na aljava, né? Toma as raquetadas nós também, vamos para lá e vamos para cá. E aí a gente fica, e eu ficava: Senhor, como é que vai ser, Senhor? Como vai ser? Amém? Nós já recebemos palavras, muitas pessoas aqui já receberam palavras específicas de Deus, amém? E aí você está, aleluia, glória a Deus. Mas uma coisa é receber uma palavra, e a outra coisa é perguntar: Senhor, como essas coisas vão acontecer? E esses dias, irmãos, por uns dias aí, eu tenho estudado muito sobre essa questão, e buscado muito em Deus sobre essa questão corpo, alma e espírito. Eu aprendi lá em Tessalonicenses que o seu espírito, a sua alma e corpo serão apresentadas diante de Deus de maneira irrepreensível e santa. Não tem esse negócio de: eu tenho uma vida no espírito e o meu corpo é um lixo, e a minha vida, sabe assim? É como se você fosse 3 pessoas ao mesmo tempo. Não, você não é. Você é uma pessoa. O espírito, alma e corpo. Então, o que acontece, amado? Veja só.
Muitas vezes eu fiquei perguntando ao Senhor. E hoje de manhã, no nosso culto de manhã, estava indo para a igreja, né? Lógico que a gente tem nosso culto de manhã, orando a Deus dentro do carro, porque eu queria uma palavra, né, Senhor? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou uma pessoa que Deus dotou de uma capacidade. Eu prego o que você quiser agora. Você fala o assunto para mim, eu ensino você. Sabe por quê? Porque Deus deu isso aí para mim. Agora eu não quero tirar desse lugar, eu quero que venha agora. Quando você está entendendo a diferença? Uma coisa eu vim aqui, o pastor Cleber, olha, vamos preparar um estudo, um estudo sobre dinheiro. Vamos, mas foi um negócio aqui, você vai ficar doido. Mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando quando você acorda de manhã e fala, Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero que o Senhor me diga algo. E aí Deus fez uma conexão dentro da minha cabeça, de tudo que eu tenho lido, aprendido e assistido esses dias. Que é sobre uma parte da nossa vida, porque fica estranho, né, irmão? Vamos ter uma vida no Espírito, aí você fica escutando, vida no Espírito, meu Deus, aleluia, glória a Deus, eu vou glorificar. Mas o que será que esse cara está fazendo? Eu não estou entendendo. Eu estou aqui dando glória a Deus, mas não estou entendendo como é que vai ser formado isso na segunda-feira, e amanhã é segunda, irmão. É isso que o Kleber falou, irmãos. Jesus Cristo não nos chamou para ser evangélicos de domingo, vem aqui, canta musiquinha, bate palma, sabe? Cumprimenta. Não é sobre isso, irmão. Isso aqui simplesmente é um tratado social. Os seres humanos, por pior que sejam, eles podem se reunir, se agrupar socialmente por interesse. Não é sobre isso. É sobre aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. É sobre trazer para cá. É aquilo que Jesus falou na chamada oração do Pai Nosso, amém? Venha até nós o seu reino, e seja feita aqui a sua vontade. Não é no outro mundo, não, irmão. Você não é espírita, você não é macumbeiro, você não é nada disso, cara. O tempo se chama hoje. O reino de Deus não é quando você, depois que você morrer, você vai, o São Pedro está esperando você, uns anjos. Não, cara. É agora. A eternidade começou quando você nasceu de novo da água do Espírito. Se você não nasce da água do Espírito, você não pode entrar e nem ver o reino de Deus. Mas se você nasceu de novo, você tanto já viu o reino de Deus, você já o compreende, quanto você também entrou nele. Só que tem uma coisa, tem isso aqui, ó. Você vai trabalhar amanhã. Você vai ter que fazer conta. Você vai ter que preparar um almoço, uma janta. Mas você vive. Você tem uma questão espiritual que você começa a entender pelo Espírito, mas amanhã é segunda-feira e você vai para o trabalho amanhã cedo. E muitas vezes isso gera um choque de realidades. Quantos estão entendendo? E aí o que acontece? Você é um ser, escute bem isso aqui, irmão. Você é um ser bidimensional. O que é bidimensional? Você está ao mesmo tempo em duas dimensões. Você é físico, porque Deus fez um homem, a sua imagem e semelhança, e colocou na terra. Deus não colocou no céu, irmão. Você veio do céu para cá. Se Deus te quisesse lá no céu, você estava lá. Mas por que Deus tirou você de lá e botou você aqui? Para governar, para manifestar a sua pessoa, o seu caráter aqui. Quantos podem entender isso? Então Ele coloca você aqui. E Ele coloca você fisicamente, Ele te dá um corpo. A Bíblia diz que Ele te formou do pó da terra. É isso aqui, ó, essa massa aqui que a gente chama de corpo. A estrutura mais inacreditável e mais incrível que existe não é nenhum computador, nem avião, nem carro. É você. Irmão, você pega um olho humano e começa a estudar sobre o olho humano, você já vai se converter só no olho, irmão, não precisa nem de pregação. Romanos capítulo 1 diz que toda a natureza, toda a criação já atesta que existe um Criador. impossível, irmão. Um olho só, um olhinho só. Você viu aqueles vídeos, aqueles filmes de nascimento da criança, desde a concepção? Aquilo é monstruoso, irmão. Ai, monstruoso? É, monstruoso e assombroso. Salmo 139 diz assim: de modo assombroso você me formou. Sabe por quê? Porque é incrível demais, dá até medo, irmão. Como é que pode, irmão? Um homem se encontra com uma mulher, joga um líquido dentro dela, com mais de 300 milhões de chances, e nasce você. Ah, isso aqui eu estou aqui, sou filho de chocadeira. Não é não, rapaz. Não fostes vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a dedo. Cada um aqui, ó.
Aqui, ó, cada um, foi eu que escolhi, diz o Senhor na sua palavra. Você não é obra do acaso, não. Não sei o que, eu estou sofrendo. Não, cara, acaba com isso aí. Hoje Jesus vai te libertar desse trem aí. Quantos estão entendendo? De mais de 300 milhões de chances, veio você, cara. Desse jeito. E todos os seus dias estavam escritos no seu livro, sem que nenhum deles ainda houvesse. Lá em Apocalipse, irmão, diz que Deus vai abrir o livro e os livros, e você vai ser julgado assim. Sabe o que significa isso? A palavra de Deus diz em Efésios que Ele, o Senhor, que nós somos formados nele, nós somos gerados nele para boas obras, obras que de antemão Ele preparou antes da fundação do mundo. Então o que é estar desviado, irmão? Não é estar fora da igreja, não é estar aqui sem saber o propósito pelo qual nasceu. Muitas vezes o cara está lá fora da igreja, lá no boteco, ele está mais próximo do propósito que você aqui dentro, que ele já está no lugar de evangelização, só falta ele parar de beber e mandar Jesus na turma, e você aqui dentro, bêbado aqui dentro. Sabe o que é um bêbado? Cientificamente, um bêbado não é um cara que encheu os canecos de pinga. O bêbado, ele se caracteriza por duas coisas: excesso de álcool, moléculas de álcool no seu sangue, e descontrole mental. Descontrole. Não sei quem sou, não sei para onde vou, esqueço tudo. Talvez a grande maioria aqui, eu creio, não bebe mais álcool, mas ainda a Bíblia diz: sedes sóbrios e vigilantes. Aí você pergunta: sóbrio? Eu não bebi nada. Mas você ainda anda confuso da vida. Vem um culto, 2 cultos, 10 conferências, 40, 50 conferências, compra 10 livros, lê a Bíblia 10 vezes e ainda não sabe qual é o propósito eterno de Deus. Jesus falou hoje para mim assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu falei: Jesus, eu já li isso em algum lugar. Ele falou: não, vou mostrar para você. Hebreus 4, irmãos, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. Está falando de Cristo, está falando da Bíblia, não. A palavra de Deus é viva e eficaz, mas ela é mais cortante do que qualquer espada que você encontre, uma espada de 2 gumes, e ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Aí eu fiquei castelando, né? Bom, dividir a alma do espírito, beleza. Agora dividir junta das medulas. E eu tenho estudado bastante esses dias aí a respeito disso, e Deus me trouxe 2 nomes: hipocampo. Quantos já ouviram falar de hipocampo? E lobo temporal. Agora é doideira, agora acabou. Irmão, bem aqui na base, aqui aqui é onde vem a espinha dorsal, bem aqui dentro, que a hora que ela entra dentro do cérebro, tem um lugar chamado hipocampo. É um pedacinho, é uma partezinha assim, dentro do seu cérebro. E ao redor dele, tem o lobo temporal. Sabe o que ele está falando, cara? Que doideira. Espera aí, irmão, deixa Jesus te ministrar, calma aí. O hipocampo é a parte do seu cérebro físico onde ficam armazenadas as suas memórias mais longas, as primeiras memórias da sua infância. Quer ver? Fecha os olhos, só um pouquinho. Busca a memória mais funda que você conseguir. Casa da mamãe, bolo de fubá, eita Deus, brincando na rua com a criançada de pé no chão, coisa que nem pode fazer mais. Uma época que não tinha celular nem internet, a gente era feliz pra dedéu. Criançada brincando na rua, lembrou? Você lembrou do rosto de todo mundo, não lembrou? Sabe por quê? Porque tudo isso fisicamente está guardado nesse lugar chamado hipocampo.
E o lobo temporal, que é a parte de cima, igual uma esponja, dentro do seu cérebro, ela trata das memórias mais curtas. Senha do celular, aquele negócio que você faz assim, senha do celular, número de telefone, eles estão armazenados nesse lugar. Cara, o que é isso que você está falando? Segura aí, irmão, Deus foi falando para mim. Aí Deus me falou do negócio, de uma célula, uma das células mais especiais do nosso corpo, chamado neurônio. O neurônio é igual um ovo assim, estraladão, tudo esquisitão, ele parece um chicote, assim, uns cabelos para cima, um rabicho, uns cabelos para baixo, é um negocinho bem feio mesmo. Depois você puxa, cara, no YouTube, e coloca lá para você ver, quando você vai fazer uma conta, quando você vai fazer qualquer coisa, como os seus neurônios se movimentam dentro do cérebro, é incrível, cara. Mano, ali é Deus, é puro Deus, não tem como. E o que acontece, irmão? Escuta só o que Deus me levou. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Ele falou, então, sabe como você se lembra do que você se lembra? Quando você escuta assim, ó, a palavra Pai, sabe o que acontece? Um neurônio, irmão, depois você põe lá na imagem no YouTube, um neurônio, ele tem várias ligações assim, ó, uma bichinha assim, ele vira um para o outro e faz assim, ó, ele vai grudando literalmente um no outro, dentro do seu cérebro, em fração de milissegundos, ele vai montando uma coisa chamada sinapse. Sabe o que é uma sinapse? É um caminho. Então, quando eu falo a palavra Pai, os seus neurônios, e eles levam você num lugar dentro do hipocampo, e eles trazem uma imagem do seu pai. Você vê o rosto do seu pai, o rosto da sua mãe, fala, casa da avó, é como um computador, exatamente como um computador, você entra para buscar alguma coisa, e a coisa aparece, mas você não sabe que antes daquilo ali tem uma coisa chamada programação de computador. A programação de computador é justamente o trabalho de um neurônio. É fazer um caminho dentro do computador para que quando você coloca lá fotos da família, você não vê, clica, faz na hora, mas ali atrás tem uma série de comandos que te levam para aquele lugar chamado diretório. Ai que coisa, o negócio está doido, né? Você já vai pegar, peraí. Aí Jesus falou assim para mim, ó, é isso aí que é ser liberto, é isso aí que é ser cristão, é isso aí que é ser convertido. Eu falei, como assim, Jesus? Os seus caminhos não serão mais caminhos físicos, serão caminhos espirituais. Quando eu falar Pai, você não vai para uma área de trauma, você não vai lembrar da vida que você teve ou não teve com seu pai lá. Você não vai lembrar que a sua mãe morreu, que o seu pai se separou. Sabe as coisas ruins da vida, traumáticas, elas ficam guardadas lá no profundo do hipocampo, lá no fundo. Você está conversando aqui comigo, a gente está falando de outro assunto, não sei o que. Aí chega alguém e fala assim, então, cara, vamos falar agora sobre pai. A hora que o seu ouvido, inclusive, irmão, seu ouvido não ouve, e nem os seus olhos não veem. Atrás do seu olho tem uma ramificação inacreditável, igual um chicote de fios, que se ligam a uma área do seu cérebro. É o seu cérebro que enxerga, o seu olho não enxerga. Nós temos um amigo, né, que ele é daltônico, ele não vê cores. E você pensa que ele tem algum problema no olho. Não, ele não tem nenhum problema no olho, ele tem um problema dentro do cérebro que não decodifica cores, não separa cores. Então você tem um nervo óptico que leva mensagens elétricas para o seu cérebro, para que quando eu olhe, a imagem esteja certa, com largura, tudo em 3D, né? Largura, profundidade, tamanho, altura, cores, e eu reconheço você. Quando você ouve a minha voz ou a voz de alguém, não é o seu ouvido que ouve. Amém? Existe todo um mecanismo dentro do seu ouvido que manda mensagens para o seu. Se você vem aqui e dá um tapa na minha mão, não é a minha mão que fala, ai, a minha mão começa a gritar aqui, não é louca. Não. São as milhões de terminações nervosas que você tem na mão, que mandam uma mensagem para o cérebro, chamada dor. Aí você faz assim. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Jesus falou assim para mim, eu sou o caminho.
quando você ouve, quando você se entregar a mim, quando você crer, eu te darei a mente de Cristo. Escuta só isso aqui. Você conhece a passagem? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Porque as coisas do Espírito ninguém pode entender, porque elas só se percebem, elas só se entendem, elas só se recebem espiritualmente. Aí dá pane na nossa cabeça. Por isso que você vem no culto e fica, aleluia, Deus, é isso aí. Chega na segunda, você fica não atarantado, não sabe o que fazer. Você se sente perdido, se sente abandonado, parece que volta tudo de novo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí você quer, chama alguém para orar por mim, meu Deus, eu quero ir no culto de novo, porque lá eu fico tal. Você não consegue dar prosseguimento e manifestar a Cristo. Sabe por quê? Porque ainda quando você ouve a palavra, vamos falar sobre pai aqui. O caminho que é feito é um caminho de neurônios. E ele leva para um lugar da sua massa encefálica, onde tem as memórias da sua vida. E aí você se lembra das dores, talvez, das dificuldades que você teve em família. E muitas vezes isso aí manda uma mensagem para uma outra área do cérebro, que é o córtex frontal, e você começa a chorar, você começa a se emocionar. A grande maioria das pessoas que anda chorando na igreja, irmão, não é por causa da maravilhosa e poderosa presença de Deus. Ele ainda chora porque ele está triste com alguma coisa da sua vida. Ele ainda chora pelo filho, ele ainda chora pela filha, pelo marido, pela esposa, pelo emprego, pela vida que ele está levando. Sabe por quê? Porque a sua mente está mandando essas mensagens para você. Irmão, tem um Deus dentro de você chamado cérebro. O cérebro é um Deus rival. Vamos falar aqui de mãe. Eles fazem caminho. Aí você começa a lembrar imagens. Ele começa a mandar imagens para você. Aí você, mãe, mas é tudo. Não quero saber de paternidade. Não quero saber de não quero saber disso. Santa Ceia, não, cara, eu sempre passei fome na minha vida, eu sempre passei dificuldade na minha vida. Eu vim lá da roça, sei lá o quê. E aí eu lembro, e você vai lembrando. E a sua mente vai mandando fotos, vai mandando frases, vai mandando cheiro. Você lembra de cheiro, você lembra de gosto, você lembra de textura, sabe? Porque tem dois deuses dentro de você, chamados hipocampo e lobo temporal, que estão dominando a sua vida. Mas Jesus fala assim, não, eu sou o caminho pelo qual você deve andar. E aí o que acontece, irmão, quando a gente recebe a Cristo e entrega tudo? Ele te dá a mente de Cristo, que eu acabei de ler aqui. Pois quem conheceu a mente de Deus que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E agora, irmão? A hora que eu falar a palavra Pai, o seu neurônio fala assim, fica louco, dá pane. Sabe por quê? Porque eles não vão mais fazer a conexão. Quem vai fazer a conexão é a mente de Cristo. Aí o que acontece? Quando eu falo Pai, você lembra de quem? Poderoso, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, sempre presente, todo poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafá, El Shaddai, todos os nomes do seu Pai. Não vai ser ligado mais à história ruim da sua vida. Meu Deus, quando falar de pai é difícil. Aí tem que fazer um retiro, tem que fazer oração na cabeça dos outros. Blá, 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 blá. Sabe por quê? Porque tem um governo. Deus quer trocar os seus caminhos. Por isso que a palavra de Deus assim, todas as veredas, todos os caminhos da vida vêm de Deus. Quantos podem entender o que eu estou falando? A hora que eu falar mãe, você não vai. A hora que eu falar família, a hora que eu falar comunhão de família, você não vai, poxa, meu irmão nem fala comigo, aquela coisa de família que muitas pessoas têm para contar. Você vai se alegrar, porque a mente de Cristo não vai ligar você com as coisas da sua massa encefálica. Quantos estão entendendo? Ela vai ligar na sua memória eterna. Porque se memória é uma lembrança de algo passado, nós temos uma memória espiritual. Sabe por quê, irmão? Gênesis capítulo 1 e 2 diz que você não foi criado aqui, você foi criado em Deus para boas obras. Mas houve um tempo predestinado por Deus que você foi formado aqui, você está formado, você nasceu numa família. Mas você, a verdade sobre você, irmão, que você nasceu naquela família, mas você é antes dela. Sabe o que é fé?
Fé é a memória do seu espírito. Olha esse livro aqui, ó. Esse livro você conhece, Lamentações de Jeremias. Quantos já leram Lamentações de Jeremias? Lamentações de Jeremias é o seguinte, é o livro do chororô. Ele chora, ele chora, ele chora, ele chora. Ele está triste, ele está triste, está triste. Só que lá no capítulo 4 tem um negócio escrito assim, ó. Eu quero trazer o que me dá. Peraí, como que ele vai fazer isso, cara? Se ele não tiver os novos caminhos do Senhor. Porque, irmão, quando Jeremias escreveu Lamentações, o pau estava quebrando em cima dele, irmão. O pau estava atorando nele. A coisa estava feia em cima dele. E ele fala assim, eu quero trazer memória o que me dá esperança. Como assim? O apóstolo Paulo escreveu as cartas do Novo Pacto, e uma delas é a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é chamada Carta da Alegria. Sabe de onde ele escreveu? De dentro da cadeia. Como que um cara pode escrever a carta da alegria e de esperança de dentro da cadeia? Estava preso. E não era essas prisão, gente boa que tem aqui agora, não, o negócio era feio mesmo. Como que um homem pode fazer isso, irmão? Como que um cara pode dizer assim, eu sei viver contente em toda e qualquer situação, sei viver estar abastado, sei viver tendo bastante coisa, e sei viver tendo escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque os caminhos da mente dele já não eram mais caminhos humanos, que apontam para a dor, que fazem você lembrar das coisas ruins da sua vida. Quando fala pai, você lembra de Deus. Quando fala de família, você lembra da igreja. Você lembra, irmão, quando eu falo de vida em família, você não vai mais pelos caminhos dos neurônios normais, levariam você e eu. De lembrar que você tem problema com seu irmão, com a sua irmã, não. Você vai sair daqui pulando, sabe por quê? Porque a sua família é espiritual, é eterna, ela é perfeita, ela é cheia de amor, ela está ao redor do mundo. Aí você, cara, eu tenho irmão para dedéu, rapaz. E é totalmente diferente de mim. Nem na minha mãe não nasceram, mas nasceram do seu pai, nasceram de Deus. Vamos falar outra palavra poderosa. Igreja, igreja, ai meu Deus, eu estou assim, não sei, eu não sei o que vai acontecer. Igreja, eu tenho problemas com a igreja. Não, você não tem problemas com a igreja, você teve problemas com pessoas não convertidas que estavam dentro da igreja. A igreja é sem ruga, sem mácula, santa e gloriosa. Não confunde. Não confunde um lugar e uma pessoa espiritual, que é a igreja, com pessoas que ainda não sabem quem são, mas se sentam fisicamente ao seu lado. Sabe qual que é o problema? Nossa, irmão, você quer parar com esse blá blá blá, esse BBB de igreja aí? Eu vou te dar o conselho bíblico para cortar esse caminho neuronal seu da sua cabeça. É o seguinte, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Mas deixa eu falar o 17 primeiro, que o 17 você conhece, né? E assim, se alguém está em Cristo, que irmão? Nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Seja sincero, você leu esse versículo muitas vezes, pensou que era a cachaçada, cerveja, aquela tranqueirada, maconha, aquela troca que se fazia. Esse versículo não está falando disso. Porque antes do versículo 17 tem o versículo 16. Sabe o que diz no versículo 16? Agora, pois, agora em diante o quê? Agora o quê? Agora que eu estou em Cristo, a ninguém mais eu conheço segundo a carne. Eu conheço todos segundo o Espírito, porque eu vivo lá. E até Jesus, que eu podia ter conhecido na carne, não o vejo mais assim. Sabe qual que é o problema que você tem xaropice com o seu irmão? Sabe por que as pessoas às vezes ficam assim, enchendo a paciência, né, com briguinha? Sabe por quê? Porque você carnalmente está olhando para a carne dele. Agora, quando você começar a olhar a pessoa pelo Espírito, acabou o problema. Porque o Espírito já está pronto. Jesus falou, o Espírito está pronto. A carne tem as suas fraquezas, mas o Espírito está pronto. Por que você não olha para o Espírito? Aí a gente vem na igreja, não, vamos lá, irmão. Aí a gente paga, vamos começar a adorar. Fecha os seus olhos. Você vai fechar para quê? Fechar olho para quê? Fechar olho? Coisa chata fechar olho. Não quer fechar olho, fica com o olho aberto. Você não entendeu, irmão. Isso aqui não é um truque de igreja, não, cara. Aqui não tem mágico e nem animador de plateia. Quando a gente fala no culto pelo Espírito Santo, fecha os seus olhos, é Deus falando para você, para de ser enganado. Porque os seus olhos contam mentiras para você toda hora.
E os seus ouvidos contam mentiras para você toda hora. Ah, mas eu passei lá e vi. Você não viu. Uma coisa é ter vista, outra coisa é ter visão. A vista é a produção do seu globo ocular, nervo óptico e cérebro físico. A visão é um espírito. Você quer ver? Aqui eu vou contar uma para você. Você é crente, né? Que esse crente benção, né? Tá passando perto de um lugar, assim, meio-dia, ó, solzão rachando, meio-dia, você passa. Aí você vê o homem de Deus na beira do poço. Você conhece a história? Na beira do poço, ó. É o pregador, Jesus, né? É o Kleber, é a Cris, é o Eduardo, entendeu? É o apóstolo, vamos jogar em cima. É o apóstolo Cristiano. Miranda, né? Ele está lá, ó, sozinho naquele lugar. Eu passei de carro, eu vi. E sabe o que é mais que eu vi? Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe o que você quer do Satanás? Aí, olha, Cleber, vou contar só para você, pelo amor de Deus, pelo amor do Satanás, ô bobão. 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Sabe qual que é a sétima? Irmão que semeia contenda entre irmão. Sabe quem é irmão que semeia contenda entre irmãos? Satanás, que foi o primeiro irmão que semeou contenda entre irmãos. Está tudo certo. E para você que acha que esse lugar aqui não está bom, que não sei o que, aquele não está bom, ninguém sai daqui porque aqui tem imperfeições. Você sai daqui porque tem alguma coisa errada dentro de você, que você não quer render a Cristo. Porque o diabo não nasceu diabo, ele nasceu anjo. E ele morava num lugar perfeito, o pai dele era perfeito, os irmãos dele eram perfeitos, o céu era perfeito, mas ele achou uma quina, irmão. E ele fez uma rebelião no lugar perfeito. Estão entendendo já ou não? Então acaba com esse negócio, já vem se entregar a Santa Ceia, você se entrega logo e para com isso. Não tem nada a ver, isso é tudo conversa. O que eu estava falando antes disso aí, né? Sei, irmã, onde que eu parei antes disso aí, irmão? Antes disso aí. Como é que é? Na mente de Cristo, estava falando direto, né? Mas antes aqui tem um pedaço. Tem um rabichinho aqui. A visão. O que a Bíblia diz, irmão? Que a palavra de Deus diz para nós: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A fé é a visão do Espírito. Por que a fé é a visão do Espírito? Hebreus 11:3. Pela fé nós entendemos, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Aí você passou, viu lá, e olha, pelo amor de Deus, hein, gente, vou contar, mas olha, estou até orando. Mostra o rabo, diabo. Pata rachada, miserável. Satanás, cai por terra. Escuta. E a hora que ele está no posto, está sozinho, meio-dia, veio uma mulher. Mulher é, mas não é qualquer mulher. É aquela uma. É aquela uma que é prostituta. Teve 5 maridos e o que está com ela não é dela. Estava com o Cristiano. Estava com o Kleber lá no posto. Eu passei meio-dia. Eu vi, gente, pelo amor de Deus, não fala nada que eu estou orando. Satanás, diabo, te repreendo, miserável. Os seus olhos te contaram que um homem de Deus estava com uma prostituta. Mas a história não é essa. Amém? Eu estou com sede, disse ele. Pega água, disse ela. Se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Senhor, me dá dessa água. O resto da história você sabe, né, irmão? Ela voltou para Samaria e trouxe toda a população de Samaria com ela para ouvir Jesus. Mas uns olhos que passam e veem a cena, os teus olhos contam mentiras. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Eu vi, você não viu. Os seus olhos estão te dizendo. E aí tem Jesus e bota a última cara, que Jesus não pega, né? Não tem como. Se os seus olhos forem maus, todo o corpo será em trevas. Sabe por que tem gente que só vê defeito na igreja? Porque o seu olho é mau. Agora, se os seus olhos forem bons,
o corpo inteiro será luminoso. Quantos estão entendendo? Ah, não é que tem defeito. Não tem nada. Jesus falou que ela é sem ruga, sem mácula, perfeita. É porque a gente está olhando o quê? Com os olhos da mentira. Por isso que a gente fala, fecha os seus olhos na igreja. Ah, não fecha não, fica aberto. Então fica, exato. Jesus está ajudando você, porque quando você fecha essas janelas das pálpebras aqui, ó, os seus neurônios entram em parafuso. O seu cérebro, o seu físico, escute, o seu físico entra em parafuso, porque um neurônio aponta para o outro e não sabe o que faz. Como é que... E agora você vai ver no espírito, os neurônios... Bom, nós vamos ver no espírito? O que está acontecendo? Onde que vê no espírito? Ele começa a procurar caminhos no seu cérebro e não tem. Você está entendendo, cara? Isso aqui é maravilhoso. Isso por quê? Porque ele quer que os seus olhos estejam abertos para te contar a história. Muitas pessoas não conseguem verdadeiramente andar de fé em fé, em glória, por quê? Porque a sua realidade te conta uma história. Mas nós não vivemos de realidade, nós vivemos de verdade. A verdade é superior à realidade. O que eu estou querendo dizer? Você pode, eu posso estar vivendo e passando por determinadas situações, mas isso é a sua realidade. Agora a verdade, que é Cristo, está em cima disso. E quando você aplica a verdade na realidade, a verdade transforma a sua realidade. Você está entendendo? Não confunda as coisas. Por isso que Paulo falou assim, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem o quê? Interior, nosso homem espiritual se renova dia após dia, de fé em fé, em glória. O Paulo está atorando, irmão, e você está aqui, ó, glória, glória, aleluia. Vai mandar embora, eu não dependo disso aqui. Aí fechou aquela porta? Deus abre janelas, irmão. Deus abre caminhos. Ele é o caminho pelo qual você deve andar. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Você lembra, né? Nós gostamos disso aí, né? Você quer ver outro pane na sua mente normal? Você quer ver outro pane no seu cérebro? Olha o que Deus faz, mas não acaba isso aqui vai para a noite inteira. Ele coloca um dom espiritual, chamado falar em línguas. Quantos estão entendendo? O que a Bíblia diz, irmão? Aquele que ora em línguas, ora de fato. Mas ele não fala a homens, posto que ninguém entende, porque fala em mistérios com Deus. E quando você está orando em línguas, o que a Bíblia diz? Você é edificado. O que é a palavra edificado significa? Construído. Deus está construindo novos caminhos de entendimento. Que entendimento? Não entendimento terreno, não entendimento normal, não entendimento cartesiano. Quer ver, irmão? Quer ver, irmão? Vamos falar. Como é que é o seu nome, querido? Jaqueline. 5 mais 2. Tá certo? Claro. Passaram para Jesus, Senhor, nós só temos 5 pães e 2. Dá aqui para mim. O que aconteceu, irmão? Deu 7? Deu mais de 10.000, ainda sobraram 12 cestos. Aí vem a oração em língua, aquele que ora em língua, ora de fato. Não fala com homens, mas fala com Deus. E quando ele ora em línguas, a sua mente fica infrutífera, dá pane. Ele não consegue entender. O que está acontecendo? Os neurônios não estão, porque a fala é uma capacitação cerebral. E você está falando coisas que não é língua de ninguém. E quanto mais você ora, você parece que você está crescendo por dentro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Você quer se arrebentar, você quer sair isso aqui no peito, nesse negócio aqui. Porque você está sendo edificado. Deus está construindo caminhos novos de entendimentos no seu espírito, irmão. É como se, porque, irmãos, eu aprendi de Deus a seguinte coisa, e aprendi com meu pai espiritual a seguinte coisa, e é o que está na Bíblia. Tudo que é físico é uma sombra de uma verdade que existe no espírito. A gente não apareceu aqui, né, irmã? Apareceu, não. Por isso que Jesus falou: venha a nós o teu reino, e seja na terra como é feito no céu. E Paulo falou que nosso dever é trazer aquilo que é celestial para cá. Como que você vai trazer a imagem do que é celestial se você não vê o celestial?
É por isso que está na música de igreja, mas não é igreja não, irmão. É um negócio, sei lá o que é isso aí. A igreja assim, como se ele não comunga com os outros irmãos? Como se ele não vivia do reino? A igreja sua. Ah, tá, então tá legal. E aí você vai sendo edificado. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. É como se Deus falasse: vou deixar os neurônios da sua memória e de tudo que você passou da sua vida, porque agora não é mais a sua vida, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E para Cristo viver em você, irmão, não é aceitar Jesus e vir para a Meg, vir para a Petra, vir para o sonho de Deus, é receber essa realidade, essa verdade que vem do mundo do Espírito dentro de nós, e passarmos a funcionar segundo a mente do Espírito. O que é, irmão, ser liberto? Eu vim aqui, botei a mão para trás, falei, não, essa coisa não, isso aí é outro, isso aí é... Tem gente que nunca caiu endemoniado, mas vive endemoniado, porque endemoniado não é alguém possesso. Judas estava na mesa da santa, e a Bíblia diz que o diabo estava no coração. Não era demônio, né, mas era o diabo, o chefão, o pata rachado, o miserável. Estava lá em Judas. Sabe quem é que estava fazendo assim, irmão? Bebendo. Bebendo e olhando para Jesus, era o diabo, cara. Já era ele. Aí só estava em Judas, né? Judas é o bicho feio. Não, do lado tinha os irmãos Tiago e João, que disputavam para ver quem ia assumir a liderança depois que Jesus morresse. Mas vai ser miserável. Olha, irmãos, quem é na história de tudo? O cara que disputa a posição. Quem é, irmão? Quem é o cara que disse assim: elevarei o meu trono acima do trono de Deus, e no coração dos mares eu exaltarei meu trono em cima dele? Quem é esse cara? Quem é? Então ele estava no Judas, e estava no Tiago e no João também, e estava no Pedro, que ele falou assim: eu quero lavar o seu pé. Não, você não pode lavar meu pé. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo, irmão. Quem não tem, só tem dois reinos. Quem não tem parte, quem não é de Cristo é o quê? Quem não está vivo em Cristo está o quê? A mesa da Santa Ceia estava cheia de demônios. Uau! Mas Jesus continuou sendo Cristo. 1 aos Coríntios diz assim, que na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele fez o quê? Ele tomou o pão, partiu, deu graça e disse: esse é o meu corpo, está aqui para você. Não importa, irmão, quantas pessoas ruins estejam cirandando na sua vida, não importa se tem Judas ao seu lado, essas turmas ruins que faz maldade para você, você seja Cristo, você manifeste a Cristo, não entra na gandaia desse povo não. Aleluia, glória a Deus. Quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera. Aquele que ora em línguas a si mesmo se edifica. Ninguém entende, ele fala em mistérios. Então às vezes na igreja falando: irmãos, vamos orar em línguas. A gente pensa: que chato, para quê? Então deixa eu falar uma coisa para você. Uma das maiores e mais poderosas armas para criar novos caminhos de entendimentos espirituais da sua vida é orar em línguas. Não é orar na orelha do outro. Ei, deixa eu ver aqui. Na orelha do outro. Não. Fala com Deus em mistério. Vai se edificando, vai construindo esses caminhos novos. Quantos estão entendendo, irmãos? A Bíblia diz, irmão, pensai, Colossenses, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive. Você tem que elevar o seu pensamento, você tem que assumir uma nova forma de pensar. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12 o quê? Roga-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você apresente o vosso corpo, a vossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí você pensa que culto racional é aquele culto assim. Entramos 7:03, a primeira música, 7:15:32, a segunda música, 7:35, esse é um culto racional? Não. Racional é aquilo que faz sentido. Só que o culto não é para você, o culto é para Deus.
culto racional é um culto que faz sentido para Deus. E não há culto que faça sentido para Deus em que você não se entregue como um sacrifício. Entendeu agora? Não é, eu estou entendendo tudo. Não, você não é Deus, ué. Por isso que tem várias coisas que acontecem no momento de culto que você não entende. Mas não é para você entender. Está sendo ofertado a Ele. Está sendo levantado ao Senhor. E aí, ele continua. E não tome a forma desse mundo. Não vos conformeis com esse século. Mas o quê? Transformai-vos. Irmão, todo mundo aqui está atrás de transformação. Eu quero uma vida transformada em Deus. Amém? Eu também quero. Não é frequentando o culto. Transformai-vos pela renovação do vosso, para que daí você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um monte de gente que quer experimentar a coisa do Senhor. Não vai. Não tem nada para você que quer acessar o Espírito na carne. A carne não herda o Espírito, irmão. A carne, a sua carne, os seus 5 sentidos, eles não se comunicam com o Espírito. É por isso que tem um monte de gente na igreja há tantos anos, está frustrado. Ele não anda de fé em fé, em glória, ele anda de cansado em cansado. Eu vou no culto hoje, culto. Vai chegando 5 horas da tarde, você fica assim, Aí tem culto hoje, né? Mas estragou meu churrasco. Irmão, vai lá comer esse troço, vai, some daqui. Quer comer carne? Vai lá comer. Se Jesus atrapalha o seu fim de semana, você ainda não entendeu nada. Ele é a glória, irmão. Ele é o Senhor, Ele é Deus. A honra de estar aqui não é dele, a honra é sua. Você não pode estar na presença de um Deus santo, santo, santo. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Você não morreu porque Deus é bom. Sabe por que Ele não me queimou? Ele não me transformou em cinza até agora? Porque Ele é bom, reto e misericordioso. Ele é meu Pai. Porque o dia que eu aceitei a Cristo, veja, irmão, olha aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmão, todo mundo tem Deus. Os filhos têm um Pai. Jesus foi à cruz para nos fazer família de Deus. O apóstolo Paulo falou, vocês não eram família, vocês não eram povo, mas agora vocês são família. Vocês são família de Deus. Vocês são o povo de Deus. Vocês são filhos de Deus. Irmão, Tiago capítulo 2 diz que os demônios creem e tremem. Toda vez na Bíblia que Jesus tem um encontro com os demônios estão de joelho, adora ele, chama ele de filho de Davi. Agora não é possível você ter um chamado de filho e vive como se fosse um demônio. Eu não sei não. Deixa eu te falar, calma. Sabe o que é a vida de um demônio? Demônio, irmão, antes de ser demônio, ele era anjo. Presta atenção. Ele nasceu no mesmo lugar que você. Hebreus capítulo 1, verso 14. Os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são seres espirituais. Você nasceu em Deus, eles também nasceram. Alguma coisa tirou eles do lugar e transformou anjos, seres espirituais de plena comunhão com Deus, em demônios. Se um anjo pode virar um demônio, e você? Jó capítulo 1. O diabo estava no meio dos filhos de Deus. Deus falou, vai lá, toca no Jó, faz isso aqui. Mas é o seguinte, não toca mais nisso aqui não. E o diabo fez o quê? Irmão, Martim Lutero dizia uma frase assim, o diabo é o diabo de Deus. Sabe por que Deus não matou o diabo? Porque o diabo tem um propósito a cumprir, igual você e eu. Sabe alguém que conhece o poder de Deus? Satanás conhece o poder de Deus como nenhum de nós aqui. Satanás conhece a Deus como nenhum de nós. A galinha conhece Deus, a árvore conhece Deus, o porco, a vaca, todo mundo conhece Deus. Você sai daqui, vão no boteco, vão na biqueira, primeira que tiver aqui. Eu gosto de falar de dia, tem lá de nego desviado, tem dia que vai chorar, tá tudo lá. Todo mundo tem Deus, você tem Pai. Amém.
Jesus veio na história, irmão, para dar o poder para nós. Lembra de João 1,12? A todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sabe o que te difere de um demônio? Você pode voltar para casa. Ele não. Ele conhece Deus, você também conhece. Ele sabe que Deus é poderoso, você também sabe. Mas quando o pai chama os filhos, ele não pode mais ir. Mas ele tem um propósito. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando... Peraí, irmão. Está sendo criado novos caminhos do entendimento. Escute. 2 Coríntios 11. Ó, o apóstolo Paulo, ó. Vou mostrar para vocês que eu tenho origem. Eu sou filho de judeus. Eu sou da tribo de Benjamim, judeu de judeus. Quanto à lei, fariseu. Eu sou o cara, eu tenho origem. Vou falar para você dos meus sofrimentos. Ele fala em jejum muito mais, em vigílias muito mais, em cadeia, na mão de irmãos, na mão de... Ele fala uma lista de sofrimentos que ele teve por Cristo, incrível, que ninguém aqui nunca teve. 4 vezes tomei uma quarentena menos uma varada, fui chicoteado, cara, a vida apostólica, cara, esse cara é terrível. E agora, ele fala assim, agora eu vou contar mais uma, que é só para botar a cereja no bolo. Eu conheci um homem que foi arrebatado no 3º céu. Olha, irmão, você já não sabe nem o que está acontecendo no culto, que dirá no 3º céu, hein? Olha, Deus pegou ele no espírito e levou ele num lugar, no reino de Deus, chamado 3º céu. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, as coisas que eu vi, não é nem lícito dizer. Eu não consigo traduzir para você com palavras humanas o que eu vi no céu. Lindo, né, irmão? O cara tem origem, o cara tem família, o cara tem estudo, o cara, ele fala, não me moleste, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu sou o cara. E outra, revelação espiritual é comigo, hein? Porque se já foi no 3º céu, o cara, eu já fui, já voltei, já fui 3 vezes. Nossa, que homem. Vírgula. E para que eu não me ensoberbecesse, diante da grandeza das revelações, o meu pai colocou em mim um espinho, mensageiro de quem? A palavra mensageiro no grego é ângelos. Anjo quer dizer mensageiro. Então vamos retraduzir. O meu pai, soberano, que tem um controle sobre todas as coisas, que nada escapa ao seu olhar nem ao seu controle, para me proteger de ficar parecido com Satanás, mandou um demônio me esbofetear. Para que Paulo não se ensoberbecesse, porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Todo soberbo, todo orgulhoso, ele é arrogante, ele é um Satanás. A mãe de todos os pecados é o orgulho. Então Paulo está falando, eu tenho muita revelação. E Deus, para me proteger, mandou um cara para ficar na minha bota, que eu já orei 3 vezes, irmão. Eu oro, pessoas ressuscitam. Eu oro, curo doente. Mas quando eu oro por mim mesmo, então você está entendendo? Nada acontece. Aí fala assim, aí Deus falou assim comigo, irmão, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na onde? Irmão, não faz sentido isso. Poder e fraqueza são 2 palavras que são antagônicas. É por isso que diz lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, da fraqueza tiraram força. Como que faz isso, meu Deus? Da fraqueza, não é a nossa fraqueza moral e de caráter, é o reconhecimento profundo naquilo que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. É de pegar os seus causos e as coisas da nossa vida e entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, descansa. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 4, nós obtemos descanso pela nossa fé. Só quem tem fé descansa nele. Deus está criando novos caminhos na sua cabeça, para que quando você pensar no impossível, o que a Bíblia diz, irmão?
Há coisas que ao homem parecem impossíveis, mas para Deus não há impossíveis. Você vai se deparar amanhã, você vai se deparar essa semana com situações que o seu cérebro vai buscar na memória, vai mandar mensagem, vai fazer você lembrar de tantas vezes que você tentou, e tentou, e tentou, e tentou, e não deu certo. E aí você fala assim, vou mudar agora o caminho em nome do Senhor Jesus, muda o caminho para o Espírito. E ele fala assim, eu trago dos mortos a vida, eu ressuscito mortos, diz o Senhor. É por isso que muitas vezes a gente vai na casa dos outros, né? Está lá o marido virado para a parede de cá e a esposa virada para... Acabou, viu, pastor? Eu chamei o senhor para divorciar, eu não aguento mais. Esse homem é um satanás, essa mulher é uma rabuda, esse negócio aqui não dá mais, lá, isso aqui dá conta. E olha, eu não... Irmã, calma, irmã. Eu não amo mais, pastor, não amo. Quanto você está entendendo o que eu estou falando? Não amo mais esse homem. E o homem também, olha, pastor, para mim pode trazer o papel que eu já boto assim logo. Aí você senta, você chega, você que é de Deus, você chega e olha assim, ó. O seu cérebro, ó, já aconteceu. Aí ele falou assim, ó. Aí o Espírito fala assim para você dentro da sua mente. Sabe o que é o problema aqui? É que os dois estão mortos. Mortos não se reconciliam. Mortos não podem viver no espírito da reconciliação. Faz o seguinte, faz que nem eu fiz com Lázaro. A minha memória. Eu não fico vendo, ai meu Deus, agora, Kleber, ajuda, que tem um caso lá em Pinda. Kleber, por favor, Cristo, vamos lá. Eu já tentei, esse casal briga, esse menino, essa menina não dá jeito nunca, esse povo aqui, meu Deus, ai. E a minha mente mandando mensagem, os neurônios só deixa eles fazer o tec-tec deles para lá. Porque a minha mente está ligada em quem? Nas coisas que são onde Cristo vive. E aí a mente de Cristo fala assim, não, mas lembra do Lázaro, é para você lembrar do Lázaro. Dá uma ordem aqui, chama os dois para a vida, porque o problema não é o casamento, o problema é que os dois não têm vida com Deus. Aí, volta. Essa moça aqui, ó, a Helena, 13 anos, né? Moça aí, bonitona, aleluia, né, filha? É DNA predominante, aleluia, glória a Deus. Bonitona. Quando a Renata estava grávida, o médico saiu e falou que ela ia morrer. Porque ela tinha terceira vez descolamento de placenta e coisa e tal. A Renata estava lá dentro, internada. E o médico saiu, irmão. Não foi um Zé da rua. Ei, essa filha vai morrer. Não, o médico. O cara chegou, ó, já descolou e o neném desceu. E vai abortar. Perguntou quantos anos eu tinha, quantos anos ela tinha. E a gente era jovem, poderia ter outros filhos. Quanto está entendendo o que eu estou falando aqui? O médico. Meu irmão, me lembra como se fosse hoje. Eu saí dali, lá no banco do pronto-socorro, lá da Santa Casa de Pindamonhangaba, eu ajoelhei e comecei a orar. Porque tinha uma palavra enviada ao meu ouvido, que mandou uma mensagem para o meu físico, para me fazer tremer, chorar e botar as armas no chão. Mas eu tinha a palavra de Deus. E eu comecei a me lembrar que Deus era o Deus do... Eu quero trazer a memória, o que me dá esperança. Eu comecei a orar, está aí, há 13 anos, está aí, aleluia, glória a Deus. Esse dia, aquele menino que estava aqui comigo, Judá, foi a primeira vez, mas me convenceram a ir assistir o tal do parto. Meu Jesus, não vou mais. Ah, é bonito. Eu falei, irmãos, tem alguma coisa errada no cérebro dessas pessoas. Era um cara com serrote apertando a barriga, umas águas saindo. Ela, eu ali assim, ó, bonito, tá bonito. Eu falei, não sei, amém, né? Tem gente que chora, eu estava chorando de pavor. Eu falei, nossa. Quando o Judá saiu da barriga, irmão, ele não chorou. Ele já saiu roxo. Um médico olhou para o outro olhou para um, você fala, epa, você está entendendo? Só que antes de acontecer isso, a Renata engravidou de uma outra criança chamada Benjamin. E fui várias vezes com ela no hospital fazer ultrassom. Quem é mamãe e papai que sabe o que eu estou falando? Você escuta o coraçãozinho batendo, você fica doido, né? É milagre demais. E uma vez a gente foi fazer o exame do coraçãozinho, o coraçãozinho estava batendo mais, mas nós perdemos essa criança, chamada Benjamin. Meses depois. Quantos meses depois, mãe? Quantos?
Um ano, né? 12 meses depois, uma coisa assim. Ela engravida de novo. E a gente vai para o hospital. E o Judá não conseguia respirar. Colocaram um capacete, irmão, na cabeça dele na hora. E você sabe, né? Ali não ninguém. Aqui você pega o nenenzinho com toda assim. Ai, irmã, passa para mim. Você pega assim. Lá, os caras viram a sua criança. Você fica, meu Deus, você fica assim, ó. Não, cuidado. Já viu isso aí? Os caras assim, mano, não sei como. E o Judá não conseguia respirar, nasceu com um problema na válvula do coração. Tacaram um monte de tubo nele na minha frente, na hora, irmão. Não esperou amanhã, né, irmão? Na hora começaram a entubar ele, enfiar na boca, colocaram dentro daquela caminha, eu não sei como é chamar, incubadora, aquele negócio do UTI. A médica passou e falou assim: seu pai tá indo para UTI, viu? Mano, eu gelei do alto a baixo, porque a minha memória disse assim, ó, o outro já morreu, hein? Eu não estou aqui falando, irmão, de coisa que eu decorei, não. A minha memória começou a trazer aquelas coisas. Eu falei, meu Deus, a Helena já teve um problema. O outro morreu. Ela vai morrer também, esse aí, menino vai morrer. Irmão, eu puxei o celular, me lembro até hoje, como se fosse agora. Puxei o celular para ligar para todo mundo da igreja. Hora. Deus falou, guarda. Eu não falei para ninguém. Falei, agora é nós. O menino foi para a UTI, irmão. Ela estava lá no quarto, esperando. Tem uma hora que as pessoas trazem os neném para as mães. Trouxe para todas as mães, não trouxe para ela. E ela ficava perguntando, cadê o Judá? Aí eu falei, está lá, está limpando. Estava na UTI, mano. Problema sério no coração. Eu não conseguia respirar. Isso foi no domingo, terça-feira, irmão. Terça-feira, eu entrei na UTI neonatal. Quem já foi sabe que o negócio é terrível. Você vê umas criancinhas desse tamanho, irmão, do tamanho da mão. Você olha assim, não é possível, não vai viver. Não vai, não tem como, meu Deus, um negócio desse tamanho, irmão. Na terça-feira, se não me falha muito da memória, na terça-feira eu subi para orar. Eles colocavam a mão no céu. Deus falou assim para mim, já está curado, já está resolvido. Para de orar por ele. Para, já resolveu. Eu falei, Senhor, então começa a orar pelos outros. E Deus falou assim, ó, já está curado, mas escuta, irmão. Já está curado, mas não vai sair daqui. Tá minha mulher lá, você pergunta para ela, não vai sair daqui. Vai ficar até domingo. Era terça. Pensa, um pai e uma mãe ali em volta, não pode nem botar a mão no filho, porque não pode botar a mão. Enfia a mão dentro de uma luva assim para você dar uns toquezinhos, mas não pode muita coisa. Você querendo, irmão, tudo que nós queríamos era levar o nosso filho para casa. E Deus falou, vai ficar aí. Já curei, pode ficar tranquilo, mas vai ficar aí. A médica lá falou assim, não, seu filho já curou, não tem mais nada, ele vai sair. Ah, mas não pode sair. E tem que vir uma médica de São José dos Campos, que é uma uma como é que chama? Cardiologista infantil, neonatal, que tem que vir de São José para assinar o documento para ele poder sair. Já estava curado, já estava tudo certo, mas só podia sair domingo. Aí Deus, ó. Aí eu falei, Deus, para que isso? Deus falou assim, agora nós vamos entender o mistério aqui. Começa a orar para todo mundo aqui, ó. Irmão, eu orei naqueles dias. Entrava naquela UTI neonatal, começava a cantar Poderoso Deus, eu sou enfermeira aí. Eu orei por gente, um monte de pais aqui de São José dos Campos, inclusive de outros lugares, iam para lá porque os seus filhos estavam internados, não tinham casa, não tinha amigo. As mães ficavam chorando, o pai ficava chorando do lado de fora, andando por volta, não sei o quê. Eu peguei amizade com os caras, orei, falei de Deus, encontrei gente, Deus falou coisas comigo. Uma vez eu estava sentado, Deus falou assim, olha aquelas enfermeiras lá, desse jeito, irmão, nenhuma delas me serve, mas todas elas são minhas. E eu quero que você honre todas. Depois você pergunta para minha esposa o que nós fizemos lá depois que o Judá saiu. Aí chegou domingo, depois do meio-dia, nós pegamos um Judazinho no braço e fomos para casa. Mas depois que tudo o que Deus quis fazer estivesse feito. Mas naquela hora que tacaram aquele capacete, que travaram o pescoço dele, enfiaram aquela injeção, aquela coisa toda, na minha frente eu vi aquela criança tremendo, porque ele não chorava, ficava roxo. A minha memória, os neurônios ligaram um no outro e me levaram na morte do Benjamin. Estão entendendo? Mas Deus me falou, corta, eu vou cortar isso aqui, ó.
eu trago a vida. Eu sou Deus da vida, eu venho para dar vida e vida abundância. E começou a fazer ligações eternas na minha mente, irmão. E um monte de coisas Deus fez. Eu sei que você tem lembranças terríveis da sua vida. Eu sei que talvez você está passando coisas complicadas na sua vida. E o seu cérebro fica contando histórias para você. Não vai dar certo. Você já tentou com esse marido, você já tentou com seu filho. Você já tentou com a sua filha. Você já tentou com a igreja, já tentou com o pastor, você já tentou. O seu cérebro manda mensagem, manda um monte de coisa. E Deus fala assim para você essa noite: eu sou o caminho. Eu vou te dar a mente de Cristo, e você não vai se ligar mais com as coisas da sua vida. Quando você escutar Pai, você vai lembrar de amor, você vai lembrar de mim, você vai lembrar de provisão, você vai, cara, se encher, você vai ficar pleno, você vai ficar descansado, porque eu sou o seu Pai. Quando você lembrar de família, quando você lembrar de qualquer coisa, não haverão mais traumas, porque não vai mais ser acessado como verdade o trabalho da sua carne. Quantos podem entender isso, irmão? Em nome de Jesus. Para que a gente finalmente entenda que isso daqui não é um ritual. Nós não vivemos de rituais. Rituais é coisa do antigo pacto. Nós não vivemos de rituais. Isso aqui tem uma mensagem, tem um DNA, tem um algo espiritual por detrás disso daqui, dentro disso aqui. O apóstolo Paulo aos Romanos diz assim, ó: se a raiz for santa, todos os galhos serão. Se o início da massa for santa, toda a massa vai ser santa. Sabe o que é isso? Sabe por que Deus fez isso aqui, irmão? Não é para a gente juntar uma vez por mês. Pessoal, vamos dar suquinho para os outros. Não. Hoje é o dia do pagar pecado. Não. Tem uma mensagem transformadora e poderosa aqui dentro. Sabe qual que é? Que enquanto você toma isso daqui, a sua boca sente o gosto e manda uma mensagem para o seu cérebro de gosto. Você pega o pão e põe na boca, a sua língua manda texturas e sabor, e o seu cérebro interpreta. Mas o seu espírito bebe o sangue e come a carne e entra em parte com Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6: aquele que se une na carne com a prostituta é um com ela, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não tem dois espíritos dentro de você, tem um, é Ele, é a vida dele. Por que eu venho fazer isso? Não é para que você participe da Santa Ceia hoje, mas para que todas as suas refeições sejam santas. Todos os verdadeiros filhos de Deus, ele vai almoçar amanhã, é Santa Ceia. Vai jantar daqui a pouco, é Santa Ceia. Mas não tem o suco. Não é sobre suco e pão, é sobre uma consciência transformada, de saber, irmão, isso aqui cura a nossa casa. Isso aqui é a cura para o principal problema humano, o problema dos relacionamentos. Eu gosto desse, não gosto daquele. Eu sou amigo desse, não sou amigo daquele. Quantos podem entender? Só que o seu cérebro não acompanha isso. Você tem que pegar isso aqui, ó, na mente de Cristo. E eu quero encerrar com uma das leituras mais poderosas que eu amo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Fique de pé em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos, irmão, vamos lá. Dá pane nessa máquina aí, vamos lá, vamos. Não há impossíveis para Deus. Aleluia. Ei, você é batizado em línguas? Abre a sua boca. Deixa edificar. Seja edificado por dentro. Ore em línguas com o Senhor, mas não para uma convenção de final de culto. Treine o seu espírito. Submeta a sua alma.
Faz da pane agora nas suas conexões neuronais, que dizem que não vai dar certo, que dizem que você é nada. Eu quero quebrar uma palavra da vida de muitos homens aqui agora, nessa noite, que o Senhor está me dizendo. Tem uma palavra sobre fracasso sobre a vida de muitos homens. Eu quero dizer para os homens que estão aqui: você não é um fracasso. Você não é um fracasso. O seu pai te ama e tem orgulho de você, e tem te acompanhado passo após passo. Você não é um fracasso. Você não é um fracasso. Seja, Senhor, Senhor, redefine, liberta agora, Jesus. Quebra as conexões neuronais, quebra a mente humana, Senhor, e dá a mente de Cristo, pelo qual pensamos, Pai, nas coisas do alto. Alguém diz: ei, bacana, alguém diz: São José é muito grande, a gente é muito pequeno. Não é, irmãos, é enorme, é gigantesco. Seja avivado no teu espírito. É do Espírito que vem a vida, é dele que vem a vida, irmã. O seu casamento não acabou, diz o Senhor Jesus. O seu filho está na mão de Deus, e ele há de voltar a sua filha. Feche os seus olhos, começa a trazer à memória o que te dá esperança. Fala: Espírito Santo, diz a mim, Espírito Santo, as palavras eternas. Ei, traz a mim, Deus, palavras eternas. Renova a minha mente no Espírito. Irmãos, tinha mais de 300 milhões de chances, mas Deus escolheu você para uma grande e poderosa obra. Você não é obra do acaso. Nós somos chamados nessa geração, nesse tempo, para grandes e poderosas obras, diz o Senhor. Senhor, faz caminhos eternos na nossa mente, caminhos eternos, veredas eternas, Senhor. Faz na mente nova, mente transformada, mente transformada, empreendedora, construtora, que traz a essa vida coisas que não existem. Projetos que estão no céu precisam descer. Plantas e projetos que estão no reino do Espírito precisam vir. E somente mentes renovadas na fé podem fazer isso. Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aleluia! Quão insondáveis são os teus juízos, Oh, glória! quão impenetrável. Você é incrível! Você é incrível em Jesus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele. Vamos lá, para edifica no Espírito. Coisas grandes e ocultas que você não sabe. Meio dele, para ele são todas as coisas.
você. Jesus. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Seja renovado no Espírito. Mente de Cristo. Tudo para você, Jesus.